não parece ser a realidade de Nico Rosberg? Nico Rosberg, ele estava muito conservador. Eu fiquei um pouco decepcionada porque eu imaginei que ele pudesse tentar ir para cima do Hamilton para conseguir o primeiro lugar, mas é o que a gente tem comentado até aqui, né? Correndo com o regulamento embaixo do braço, só esperando chegar a Abu Dhabi para tentar aí segurar o terceiro lugar, né? Porque se o Hamilton vence, ele tem que chegar em terceiro. Então eu imagino que ele tá nessa linha de pensamento agora. Tô tranquilo, tô fazendo o meu. Ele venceu, mas eu cheguei em segundo, então agora eu vou só esperar aqui qualquer acontecimento de Abu Dhabi, assim, vou fazer o meu lá também para eu conseguir o meu título. O que é péssimo, né? Porque eu acho tão legal quando o piloto vai para cima, quando tem aquela disputa acirrada e tudo mais. Até casos que a gente viu nas corridas históricas, né? Do Senna com o Prost, enfim, que eles acabaram também se batendo e resolvendo o título. Não quero que seja dessa forma, mas queria que tivesse um pouco mais de combatividade na pista. Vai ser um título assim que, se ele conquistar, vai ser bacana, mas vai ser um pouco aí marcado como apático, porque ele foi bem em boa parte da temporada, né? Conseguiu sustentar aí a liderança por boa parte do campeonato, mas agora parece que vou me garantir aqui, vou tentar ganhar e não vou mais fazer muita coisa. Então não é o tipo de decisão que eu esperaria. Eu esperaria um piloto que vai para cima, vai tentar ganhar de qualquer maneira. E até um ponto que a gente não repassou sobre o Verstappen, que eu acho que pode entrar nesse assunto aí de disputa de título, foi a ligação, né, do Toto Wolff pro Jos Verstappen pedindo para ele não interferir na disputa do título. E eu confesso que no final da prova eu queria tanto que ele chegasse no Rosberg e conseguisse fazer a ultrapassagem, porque ele, em momentos, né, logo no começo da prova, ele fez a ultrapassagem assim tranquilamente e você vê que o Rosberg deixou ele passar tranquilo, nem se esforçou muito para fechar a porta, porque a situação dele é confortável. Então também tem um quê de palhaçada, né? Porque você ligar pro pai para falar, não deixe o seu filho chegar perto dos meus pilotos que estão disputando o título. Aí eu fiquei com raiva e eu juro que eu queria mesmo que o Verstappen fosse para cima e conseguisse ultrapassar. E vazou a história, a Red Bull ficou sabendo e foi todo aquele bafafá de bastidores. Mas para mim, Rosberg seria legal como campeão, mas não vai ser aquele campeão que eu esperava brigando até o final, indo pra cima, sendo combativo. Eu acho que ele tá só com as regrinhas ali, com as matemáticas todas feitas, e é isso. Tem aqui uma pergunta direcionada que diz o seguinte: Rosberg estava correto. Rosberg estava correto em não ir para cima do Hamilton, ou isso pode ser encarado como covardia, Rosa? O termo é esse, covardia. Eu vim com essa ideia. Quem foi que fez a pergunta, Raposo, antes de mais nada? Um tal de Ricardo Banniman. O Banniman está correto. Eu nem conversei com ele. O Banniman estava no autódromo ali do nosso lado. Eu nem conversei com ele a respeito do Rosberg. Pode ter saído um comentário ou outro, mas não uma conversa diretamente. Mas nisso concordamos, viu, Banniman? A palavra é covarde pro que o Rosberg fez na prova. De novo, vou lembrar o que eu já disse a respeito dele e essa minha opinião sobre o campeonato. Ele está na frente por merecimento, ele está na frente porque fez um campeonato rivalizando com o Hamilton e acaba se aproveitando do problema técnico que o Hamilton teve e conquista seus pontos. Começa a andar com o caderninho de regras embaixo do braço. Mas ele foi completamente covarde. A imensa satisfação de ver o Max Verstappen na pista foi compensada pela imensa frustração que eu tive da postura do Rosberg na prova de domingo. Vocês vão falar, mas não teve nenhum momento que o Rosberg também foi ameaçado de perder uma posição que lhe prejudicasse o campeonato. Talvez ali ele mostrasse alguma coisa.
exato, mas pelo menos consigo pincelar pontos que mostram essa covardia, esse medo de acontecer esse tipo de situação. Quando o Verstappen escapa e quase bate, ele volta para a pista e o Rosberg vem para ultrapassar. Ele podia ter ido um pouco além, brecado mais lá dentro no S do Senna para poder fazer a ultrapassagem. E o que ele fez? Ele abdicou, deu espaço, falou: eu não vou fazer isso. Falou no sentido figurado. Claro que ele não falou nada disso, eu apenas estou colocando a situação. Isso eu vi na pista, isso eu depois vi nos vídeos que eu acompanhei dos highlights da prova e tudo mais. Para mim, o Rosberg ali mostrou que ele estava com o regulamento debaixo do braço, ele não ia se arriscar. E depois, quando voltou de safety car, que ele podia atacar o Hamilton e falar: não, eu quero ser campeão aqui, não fez, e pelo contrário, tomou um verdadeiro vareio do Hamilton. E aí, aqui, pelo menos, cabe se ressaltar: Hamilton guiou demais, não cometeu um único erro sequer de destaque, aquele erro que você fala: nossa, ele podia ter jogado o campeonato fora. O Rosberg fez isso. Então, tem esse ponto, tem esse lance. Por isso que eu enfatizo: nessa prova, Rosberg, você foi covarde. Você está sendo um pouco covarde, sim, para querer garantir o seu título. Pode ser que na última prova este seja seu próprio calcanhar de Aquiles, se você deixar de andar como um piloto de Fórmula 1 tem que andar, pensando em ir para frente, não preocupado sem razão com o que vem atrás. Aliás, você guia uma Mercedes. Fábio Campos, eu tenho aqui um comentário e uma pergunta. Queria então que você memorizasse aí quem as fez para você comentar. Primeiro comentário do Samuel, que diz o seguinte: não concordo com algumas pessoas do grupo que falam que se o Rosberg ganhar o título, chegando em segundo lugar na última corrida, não seria merecido. Ele vai ter as mesmas 8 vitórias que o Hamilton e mais pontos. Ele não tem culpa dos problemas que o Hamilton teve. Lógico que o Hamilton é o melhor piloto que o Rosberg, porém este ano o alemão mostrou mais combatividade que nos anos anteriores, e com certeza isso influenciou em seus resultados. E também a gente tem a pergunta aqui do nosso querido David Santos, que diz o seguinte: o Nico pode estar se expondo a um grande risco por ser muito burocrático e ter um acidente ou uma quebra e perder o título para o Hamilton? Olha, ele tá se expondo a isso, você disse? Não entendi. Eu acho que não entendi o finalzinho. O Nico pode estar se expondo a um grande risco por ser muito burocrático e ter um acidente ou uma quebra e perder o título para o Hamilton. Acho que ele diz o seguinte: em vez de tentar resolver logo o título partindo para cima do Hamilton e ganhando, fica correndo com o regulamento, e pode ser que na última corrida algo de errado aconteça e ele perca um título que poderia ter sido ganho, mostrando mais competitividade em etapas anteriores. Olha, eu acho que a gente tá, talvez alguns por torcida, né, talvez alguns pela ânsia de querer ver uma briga de título mundial empolgante, como eu previ aqui 3 corridas atrás, né, quando eu erradamente falei: olha, agora a gente tem 2 caminhos e os 2 são emocionantes. Não, tinha um terceiro caminho, que é o que está acontecendo, que é o que praticamente aconteceu, né, quando eu disse que ou o Hamilton vira e vai ser espetacular, ou o Rosberg crava o título. Aliás, eu tinha dito, né, ou ao campeão novo, né, uma dessas minhas, eu até não estava tão errado não, uma das minhas possibilidades vai mesmo acontecer, embora de uma maneira, tem se desenvolvido de uma maneira muito morna. Mas eu não sei se as pessoas têm uma vontade enorme de ver o Rosberg campeão, ou de quebrar um pouco essa sequência, enfim, ou do fator novidade, que eu ainda acho que é muito bom para a Fórmula 1, né? Que eu ainda acho, não vou desdizer, se é que existe essa palavra, nem sei se existe, né? Mas no cunho popular ela existe, né? Não vou desdizer nada do que falei aqui no programa passado, né, sobre as qualidades que o Rosberg colocou esse ano,
E eu não sei se a estatística aí foi errada ou se eu entendi errado, mas se ele ganhar em Abu Dhabi, ele termina o ano com mais vitórias. Né? Quem vencer, eles têm 9-9, se eu não me engano. Né? Quem vencer em Abu Dhabi termina o ano com mais vitórias. Então eu não sei se as pessoas estão tão empolgadas nisso que estão fazendo uma análise de atacar pedra no Rosberg, talvez pedindo uma coisa que ele nunca fez, ou que ele raramente tenha feito. Né? Nunca fez, não. Claro que ele já fez. Mas que ele faz com raridade. Né? Fez um pouco mais esse ano. Mas todo mundo fala que o Rosberg é menos piloto que o Hamilton. Né? E ele, de fato, é menos piloto que o Hamilton. Acho que não existe ninguém que questione isso. Né? Tirando os fãs mais apaixonados, aqueles que torcem, roem as unhas durante as corridas, enfim. Mas em condições, né, normais de temperatura e pressão, todo mundo sabe que ele é pior do que o Hamilton. Então, quando o Hamilton tem corrida sem problemas, o natural é o Hamilton ganhar dele. E o Hamilton teve 3 corridas sem problemas. Né? Não teve problemas mecânicos e não teve os problemas que ele também é culpado de largada, que ele também está envolvido nisso, que são os problemas de largada. Então eu acho que atacar a pedra no Rosberg, dizendo que o Rosberg é covarde, é talvez um exagero, porque o Rosberg está simplesmente andando atrás do Hamilton. O Rosberg perdeu a pole em Interlagos por 1,6, né? 16 centésimos, para falar na correlação correta. Ele não consegue ser mais rápido, ele não está conseguindo ser mais rápido que o Hamilton. Agora, eu não sei se ele está fazendo isso por querer ou se ele está fazendo isso sem querer. Né? Claro que ele tem o regulamento debaixo do braço, e claro que no lance da prova ali, aquele que o Verstappen estava mais próximo dele, né, você pode até acreditar ao fator matemático da tabela, ele não ter ido para cima. O que eu vejo é a alusão que eu fiz ao boxeador. Né? O que eu vejo, eu não sei o que está acontecendo dentro da Mercedes, mas o que eu vejo, o que é claro para todos nós, é a alusão que eu fiz do boxeador. Ele é o boxeador nas cordas, que está sendo espancado pelo outro. Só que faltam 3, 4 segundos para o gongo soar, para fazer uma alusão à luta de boxe. Então, não tem nenhuma garantia de que ele vai ser derrubado pelo seu companheiro de equipe, né, ou pelo seu rival de ringue, né, podemos dizer assim, nesse momento de colocação, de fazer essa alusão, de fazer essa comparação. Agora, o que eu não tenho a menor dúvida, é de que o Hamilton merece ser campeão mais do que o Rosberg. Eu não tenho a menor dúvida disso. O que não é dizer que o Rosberg não merece ser campeão. Tá? Por favor, porque a palavra merecimento está sendo muito discutida nesse ano. Então eu estou apenas me posicionando nessa discussão. Agora, dizer que um piloto merece ser campeão mais do que o outro não quer dizer que o outro não mereça ser campeão. Eu acho que os dois merecem. A Mercedes tem virtualmente 2 campeões do mundo. 2 pilotos que podem ganhar e que, se ganhar, terão feito por onde. Né? Terão feito por onde. Agora, o Hamilton... Se o Hamilton, para mim é mais justo se o Hamilton virar em Abu Dhabi. Para mim vai ser mais justo. Né? Principalmente, sim, pelo final de temporada. Porque a gente não tem que se apegar ao que a gente falou antes do Grande Prêmio depois da Malásia, foi para o Japão. Né? Então a gente não pode se apegar ao que a gente falou antes do Grande Prêmio do Japão e carregar rigidamente, colocando 4 corridas como se elas não existissem. Existem, sim. Essas últimas 4 corridas, sim, fazem parte do Campeonato Mundial. Sim, elas vão fazer parte da minha análise. E sim, elas me fazem inclinar agora a achar que o Hamilton merece ser campeão mais do que o Rosberg. Sim, porque está andando mais do que o Rosberg. Nesse momento. Se os dois se equivaleram, né, talvez na maioria do ano, um com mais problemas, outro com outros, não vou nem entrar nessa seara. Essa eu não vou nem entrar dos problemas. Né? Mas na hora do final do campeonato, quem está andando mais é o Hamilton. O que eu vou dizer... Mais uma vez, não acho que o Rosberg não mereça ser campeão do mundo. Merece, principalmente por atitudes e movimentos de braço, de ultrapassagens, que eu já citei aqui exaustivamente em outras edições. Não preciso repetir. Mas que se acontece alguma coisa em Abu Dhabi, porque vai precisar acontecer alguma coisa em Abu Dhabi, né? Acho até que não vai acontecer, porque já falei, as Mercedes dificilmente vão quebrar, pelo menos os motores, claro que o carro pode quebrar em qualquer circunstância, mas eu acho que os motores dificilmente vão quebrar, porque eles estão correndo claramente com menos potência, enfim, estão segurando o motor para não ter mais esse risco. Então, alguma coisa muito excepcional vai acontecer, ter que acontecer em Abu Dhabi para ele deixar de ser campeão. Eu ainda acho muito bom para a Fórmula 1 que o Rosberg seja campeão, gosto sempre do fator novidade, gosto sempre da variação, acho que vai ser um caso raro, conversava sobre isso nas arquibancadas de Interlagos, é um caso raríssimo de um segundo piloto consegue reverter, segundo piloto entendam o que eu estou dizendo, né? De um piloto número 2, que eu quis dizer, de um piloto que não é o líder da equipe, que não é o melhor da equipe, conseguir emplacar um ano
né, numa chance que, por exemplo, um Mark Webber teve e não conseguiu, um Barrichello jamais teve, um Massa teve e não conseguiu. Enfim, a situação rara que ele sim pode conseguir, o que outros não conseguiram. Mas mesmo com todo esse fator legal de um título do Rosberg, eu ainda acho que o Hamilton merece ser campeão mais do que ele. Eu não sei se eu concordo muito com o começo do Thiago Rosa, chamando o Rosberg de covarde. Exatamente por essa sua dúvida, Fábio Campos. Eu também não sei até que ponto ele realmente estava se propondo, até que ponto é esse o Rosberg. O que ele pode andar é aquilo ali. Não sei, assim, os que acham que o Rosberg poderia fazer mais do que aquilo, não sei o quão equivocado estão ou quão não estão lembrando como é o Rosberg em finais de semana em que o Hamilton está com tudo na mão, em que o Hamilton lidera treino livre, em que o Hamilton faz a pole position na classificação. Qual foi a corrida em que o Hamilton, não largando mal, em que o Rosberg conseguiu fazer algo diferente do que ele fez agora no Brasil? Então eu não sei se eu concordo com essa afirmação de Rosberg covarde. Não tenho inclinação nenhuma. O que eu queria, de certa forma, aconteceu, não do jeito que eu queria, né? Eu, olhando como um cara que força a barra, eu queria muito que o Rosberg fosse obrigado a procurar a vitória para ser campeão em Abu Dhabi. Queria tirá-lo dessa zona de conforto. Não aconteceu, mas eu queria que o título, que a decisão fosse para Abu Dhabi. Não queria realmente que acontecesse no Brasil, para ter uma corrida a mais de emoção e tudo, de briga. Eu acho que, queira ou não, eu vi a MotoGP, assisti uma corrida já com a decisão, apesar de ter tido seus momentos bons, acho que a decisão do título ainda é um chamariz muito grande. Eu tenho 2 motivos aqui internamente no programa para torcer para torcer não, né, ou para achar pontos positivos em um ou outro sendo campeão. Em Lewis Hamilton sendo campeão seria muito bom, pensando no nosso querido Gabriel lá de Pouso Alegre. E Nico Rosberg sendo campeão seria muito bom pro meu amigo Cesarino, para ser, quem sabe, em 2017 que os dois viessem um pouco menos radicais e um pouco mais abertos à análise e ao debate. Bárbara Franzin, Thiago Santa Rosa e Fábio Campos. Tô querendo mudar de página aqui, mas eu queria saber se tem algo a mais dessa briga sobre Lewis Hamilton e Nico Rosberg que vocês queiram falar. Digam sim ou não, por favor, para eu saber. Eu só não falei um pouco sobre o piloto que eu gostaria que ganhasse o título, e eu vou dizer aqui que eu preferia que ficasse com o Hamilton, porque é mais piloto pra mim do que o Nico Rosberg, e essa história dele jogar com o regulamento não me agrada tanto. Eu prefiro às vezes um piloto que arrisca demais e pode se dar bem ou pode se dar mal. Então, só pra participar dessa discussão aí também, que eu não dei essa opinião, e pra, né, sair do muro, falar mesmo aqui o que eu acho. A única coisa que eu divido aqui da mesa é que eu não sei se ele tá jogando com o regulamento debaixo do braço. Ele perder pro Hamilton, às vezes que ele ganhou do Hamilton esse ano e o Hamilton chegou em segundo, foram as corridas em que o Hamilton teve problemas. O Hamilton teve que se recuperar, né? Como aconteceu na Austrália, aconteceu na Itália, né? Que o Hamilton não largou bem. Enfim, essas foram praticamente, se teve mais uma ou outra, enfim, que Rosberg ganhou e o Hamilton chegou em segundo. Se o Rosberg vencer em Abu Dhabi, eu até mudo a conotação de merecido para merecidíssimo. Eu até mudaria o modo de colocação da palavra, né? Se ele vencendo o Hamilton em Abu Dhabi. Agora, é o que eu acabei de falar. As últimas corridas contam sim. Esse último pedaço está contando sim, está influenciando sim na minha análise. Agora, eu não sei se ele está colocando um regulamento debaixo do braço ou se é uma situação que a gente viu em 90% das vezes em que os dois brigaram, que é o Hamilton ser mais rápido do que ele, independente de quem largou bem, quem teve problema, quem quebrou, não, é ser mais rápido, pura e simplesmente mais rápido. Não acho que o Hamilton mereça ser campeão do mundo porque é mais piloto que o Rosberg, não é isso. Porque é até legal ver um piloto que é menos piloto conseguir reverter o quadro e virar o jogo, né? Acho que o Hamilton merece mais porque está andando mais, né? No momento, faz um 2016 melhor, analisando o campeonato de 2016, que um é mais piloto que o outro, repito, é ponto pacífico, como diria o outro, né? Só que a velocidade,
né, que é um fator, né, que deveria ser o fator primordial da Fórmula 1, está sendo mais exercida pelo Hamilton. Então, para mim, por 2016, quem andou mais, se você me perguntar quem andou mais rápido em 2016, Hamilton ou Rosberg? Hamilton. Então, é natural, para mim, ele seja mais merecedor do que o outro, também com méritos pelo título. É a minha dúvida também, Fábio Campos. Por que você acredita que o Rosberg estava sendo covarde, não que seja o real Rosberg, um Rosberg que com o Hamilton na frente não consegue ir lá buscar, não consegue tirar os segundos e descontar